Tenho compaixão desta multidão. Hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro, e nós vamos dar continuidade ao nosso retiro do Advento e Natal. Convido você a separar o seu texto bíblico de hoje, que é de Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. Já deixe esse texto separado na sua Bíblia, para que no momento da meditação isso já esteja preparado. Lembrando daquilo que foi a dica que a gente deu no encontro presencial. Se você consegue separar esse texto de véspera, isso vai te ajudar ainda mais na sua oração. Então tente criar esse hábito de sempre na noite anterior você separa o texto, faça uma leitura, uma meditação breve desse texto e guarde. A ideia é que a gente já guarde o texto antes de dormir, para que ele já fique como uma última imagem na nossa mente, também no nosso coração, e isso vai nos ajudar depois a meditar. Tem um padre que tem uma frase muito bonita dizendo que quando nós lemos o texto antes, na véspera, é como colocar o coração de molho no amor de Deus. Então que você faça isso. Coloque o seu coração de molho no amor de Deus, lendo esse texto sempre de véspera, antes de você dormir, e já deixe ele lá, separado, para a meditação que você vai fazer no dia seguinte. Vá para esse lugar que você escolheu para a sua meditação, a sua oração, esse lugar sagrado, esse lugar que você marcou para o seu encontro com o Senhor, e permaneça nesse lugar. Busque a postura, tome consciência do seu corpo. A gente reza com o nosso corpo, a partir do nosso corpo. Então tome consciência desse corpo, tome consciência dessa postura que você está nesse momento, se é ajoelhado, se é sentado, seus pés, se estiver sentado, apoiados, os dois pés no chão. Cuidado com a sua coluna, se está bem apoiada no encosto. Tudo isso ajuda bastante a nossa oração. Postura, consciência corporal, lugar e o tempo. O tempo que nós vamos dedicar aqui para a oração. Lembrando que sempre o ideal é que a gente consiga fazer pelo menos 30 minutos de oração. Se você consegue fazer mais, ótimo, louvado seja Deus. Mas se esforce para fazer pelo menos 30 minutos de oração e meditação da palavra do Senhor. Uma vez que nós tomamos essas providências, podemos dizer que já estamos dispostos para o encontro com o Senhor. É o chamado dispor-se. Escolho um lugar, determino um tempo de oração e busco uma posição corporal que me seja confortável. Uma vez que isso foi providenciado, eu já estou disposto para essa oração, vou me colocando diante da presença de Deus, tomando consciência de que Deus está sempre presente, mas nem sempre eu estou presente. Por isso eu quero agora me colocar diante da presença dEle, diante da presença do Senhor, para que o Deus, que é presença, possa me ajudar a estar presente nesse momento de meditação, nesse momento da minha oração. Para isso você pode tomar algumas respirações mais profundas, inspirando esse ar, preenchendo seus pulmões e soltando esse ar lentamente. E faça isso algumas vezes como um exercício de presença que te ajude a ir pacificando os pensamentos que tantas vezes podem estar acelerados. Vá se desvencilhando desses pensamentos acelerados, vá se desvencilhando das preocupações
das ansiedades, das coisas que eu tenho para fazer, as coisas que estão por fazer, que elas esperem esse momento que eu possa me dedicar exclusivamente ao encontro com o Senhor. Vá pacificando-se interiormente e pacificando-se exteriormente, buscando se livrar de ruídos, barulho, distrações com celular, televisão, rádio ou qualquer outra coisa que possa roubar a sua atenção nesse momento. Vá se pacificando interiormente e exteriormente. E de um modo muito consciente, eu agora quero fazer o sinal da cruz sobre o meu corpo, o sinal que é da minha salvação, que é da minha redenção, que é daquele que por amor entregou tudo por mim, tudo pelos meus irmãos, tudo pela humanidade, pela criação inteira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que neste momento de minha oração, todas as minhas intenções, todas as minhas ações, todas as minhas operações estejam ordenadas ao Teu serviço, ao Teu louvor, ao louvor de Vossa Divina Majestade e também dos meus irmãos e irmãs. Feito minha oração preparatória, vou fazer o pedido da graça, a graça que desejo alcançar nesse momento de oração e de meditação. Rezando juntos, graça a pedir. Senhor, dá-nos um coração compassivo, capaz de ver a dor do outro e mover-se ao encontro, partilhando com ternura o pão, o tempo e a esperança. Feito esse pedido da graça, Senhor, que nos dê esse coração sensível às realidades do meu próximo, do meu irmão, nós agora vamos tomar o Evangelho de hoje. Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Você pegue sua Bíblia, se não separou, separe nesse momento o texto, para que possamos aqui meditar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus chamou, 29, aqui. De lá, Jesus voltou para as margens do lago da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Muita gente foi ter com ele, trazendo consigo coxos, cegos, estrupiados, mudos e muitos outros. Colocaram-nos a seus pés, e ele curou a todos. As multidões se admiravam, por ver que os mudos falavam, os estrupiados se restabeleciam, os coxos caminhavam bem e os cegos recobravam a vista e davam glória ao Deus de Israel. Jesus chamou a seus discípulos e lhes disse: Tenho muita pena deste povo, pois já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-lo em jejum. Poderia desfalecer no caminho. Os discípulos lhe perguntaram: Onde poderemos conseguir, num lugar desabitado,
pães em quantidade suficiente para saciar tantas pessoas? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Replicaram-lhe: 7, mais alguns peixinhos. Então ordenou ao povo que se acomodasse no chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos ao povo. Todos comeram fartamente e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode pausar esse vídeo, como temos feito, e ler esse texto mais uma vez, ou mais 2 vezes, quantas vezes você sentir o apelo no seu coração. Não precisa ler o texto todo, basta que você leia e se uma palavra, uma expressão, uma imagem que o texto possa te sugerir está mais presente, seja logo no início, no meio, você para essa leitura e fica nessa imagem, fica nessa palavra, porque essa palavra é a palavra que Deus quer se comunicar contigo nesse seu momento de meditação e de contemplação desse texto. Dando continuidade, vamos agora fazer o exercício de imaginação. Imaginar a cena, essa cena desse evangelho que nós acabamos de aqui escutar, de proclamar. Agora a gente vai trazer isso para a nossa imaginação. Se te ajuda, feche teus olhos, ou apenas que você possa fixá-los em algum ponto que te ajude a esse exercício de imaginação. Coloque-se entre a multidão reunida aos pés de Jesus. Construa essa cena. Imagine esse lugar. Que lugar é esse que Jesus está? O texto nos fala que é um lugar deserto. Portanto, imagine esse lugar deserto. Imagine essas pessoas que estão junto de Jesus, caminhando com Ele, de algum modo sedentas por tua presença, pela sua palavra. Imagine essas pessoas, essa multidão, seus rostos, suas vestes, seus olhares, suas posturas. Estão sentados, de pé, como olham entre si, como olham para Jesus. Imagine os discípulos também junto dessa multidão. Imagine os doentes, os enfermos, os coxos, os cegos, as pessoas que estão debilitadas. Contemple os seus rostos, observe seus olhares. Tente escutar aquilo que dizem, aquilo que conversam. Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus pensamentos? Contemple os rostos dessas pessoas, esses rostos marcados tantas vezes pelo cansaço. Contemple os seus corpos
corpos tantas vezes maltratados, corpos tantas vezes feridos. O que será que está em seus corações? São corações tantas vezes também famintos. Contemple o olhar de compaixão de Jesus. Quando se aproxima, quando toca, quando cura aquelas pessoas das suas enfermidades. Contemple o olhar de compaixão de Jesus quando percebe que estão com fome e que é preciso dar a eles o alimento. Observe o olhar de Jesus. Como olha para essas pessoas? Contemple o olhar das pessoas. Como será que olham para Jesus? Tente escutar a voz de Jesus a dizer com mansidão, com ternura: tenho compaixão dessa multidão. E onde você está nessa cena? Você está ali entre os que têm fome. Você está ali no meio dessa multidão. Como é ser olhado assim? Com amor que compreende e cuida. Como você se sente no meio dessa multidão de famintos, de doentes? Como você se sente sendo olhado por Jesus, que te olha com amor, com ternura, com compaixão, que te compreende e que cuida de você? O que Jesus parte com você hoje? O que Jesus quer partilhar com você nesse momento? Tenho cultivado um olhar compassivo diante das pessoas, diante dos acontecimentos? Eu tenho esse olhar de Jesus de compaixão, de amor, de ternura? Ou será que tenho me deixado endurecer? Meu coração pode ser que tenha se tornado um coração endurecido pelas minhas pressas, pelas minhas correrias. Não tenho tempo. Será que meu coração se tornou duro pelas minhas indiferenças? Não me deixo mais tocar pelas fomes, pelas misérias, pelas enfermidades do meu próximo, do meu irmão? Será que meu coração se tornou duro porque tenho me colocado na postura de juiz diante dos outros, apontando o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado? Será que tenho me colocado nessa postura de julgamento diante do outro, principalmente das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros? Acolha o olhar de Jesus de compaixão. E observe como tem sido o meu olhar diante das pessoas, das situações, das realidades e principalmente do meu próximo. Contemple para tirar proveito. Refletir para tirar proveito. A compaixão não é apenas um sentimento ocasional que surge diante da dor. É o modo como Deus olha para o mundo. Deus não tem outro modo de olhar
para nós e para o mundo, senão a partir do seu olhar de compaixão. É o modo também como Jesus se move no meio do povo. Jesus é essa presença misericordiosa, de compaixão no meio das pessoas. É a forma como o amor se faz gesto. É a forma como o amor se faz presença. É a forma como o amor se faz cuidado. No Evangelho de hoje, conseguimos contemplar Jesus diante de uma multidão. Essa multidão que está cansada, essa multidão que está faminta. Jesus poderia seguir adiante, seguir seu caminho, continuar falando, pregando o reino, junto com os discípulos. Ele poderia ter seguido em frente. Jesus poderia ter encerrado o seu dia, simplesmente apresentando ao povo palavras de consolo, que pudessem simplesmente confortar ali as mentes, confortar os corações. Mas o que move o seu coração é muito mais do que uma constatação. Jesus não simplesmente chega a uma constatação de que eles estão com fome. É muito mais do que isso. Jesus se entrega. Ele quer entregar-se a esse povo que está faminto. E ele se move, porque se comove. Jesus é capaz de se mobilizar, de se mexer, de ver que algo tem que ser feito, porque esse algo, essa mobilização, ela começa dentro dele mesmo. Jesus se enche de compaixão, ou seja, Jesus sente dentro de si, nas suas próprias entranhas, o sofrimento, a dor, a fome daquelas pessoas. Ele se comove e, com isso, transforma a realidade ao seu redor. Então é interessante que, muito diferente de sentir dó, ou ter pena, muitas das vezes quando a gente sente dó, teve pena de alguém, mas aquilo logo passa e a gente continua nosso caminho e nada fizemos. Compaixão é muito diferente disso. Compaixão é um identificar-se com a dor do outro. Como que se a dor do outro, de algum modo, toca a minha sensibilidade. Passa a ser, de algum modo, também a minha dor. Isso me faz me mexer, me mobiliza em direção à dor, ao sofrimento do outro. A compaixão de Jesus não é piedade distante, mas partilha concreta. Não é um afeto vazio, mas um intercâmbio de entranhas. Jesus se sente revirar nas próprias entranhas quando vê a fome daquelas pessoas. Ele sente com as pessoas, age com elas, multiplica a esperança onde antes havia escassez. Esse modo compassivo de viver revela quem é Deus. Um Deus que vê, um Deus que escuta, um Deus que se inclina, um Deus que se envolve, um Deus que não apenas alimenta o coração, mas também sacia a fome do corpo. E é assim que Jesus nos convida a segui-lo. Jesus nos convida a segui-lo dessa forma, deixando que a compaixão se torne também o nosso modo de viver e encontrar os outros. Aquilo que Jesus faz hoje tem que ser o nosso modo também de ser e de agir no mundo. Hoje, ao ouvir este Evangelho, peçamos um coração, peçamos a Deus, nesse momento da nossa oração, que o nosso coração seja um coração sensível,
que seja capaz de se deixar tocar pela dor do outro, que os nossos olhos não se fechem à dor, ao sofrimento, às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, que nossos passos não ignorem, que como Jesus sejamos capazes de ver, sentir e agir. Essas 3 palavrinhas me parece são muito significativas, que como Jesus eu seja capaz de ver como Jesus vê. E o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar que se deixa afetar, tocar pelas enfermidades, pelas dores, pelas fomes dos seus irmãos. Que eu tenha esse olhar de compaixão. Que o meu sentir seja o sentir de Jesus. E Jesus em nenhum momento é insensível, mas ele se deixa tocar pelas realidades do outro. Que Jesus nos cure das nossas insensibilidades, das vezes em que nós não conseguimos sentir aquilo que o outro está sentindo e agir, ver, sentir e agir. Que diante da dor, da enfermidade, da fome do próximo, que isso possa me mobilizar para que eu faça alguma coisa. Ver, sentir e agir. Ver como Jesus via, sentir como Jesus sentia, agir como Jesus agia. Façamos silêncio no nosso coração. Conversemos com o Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a ver, sentir e agir. Ver, sentir e agir. Converse com Ele. Converse sobre as vezes que você não consegue ver, parar para ver as dificuldades do outro. Às vezes em que não sentimos como Jesus sente, e às vezes quando não agimos como Jesus age diante da dor, do sofrimento e da fome do nosso próximo. Converse com Jesus sobre isso, com simplicidade. Deixe-se olhar por Ele, deixe-se amar por Ele.
terminando esse momento de oração, agradecendo ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, rezo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminada a oração, arrume um tempinho para fazer a revisão da sua oração. Pegue o seu caderno, o seu diário espiritual, o seu diário de vida e tome um tempo para rever a sua oração. Escreva no seu caderno o que mais te tocou nesse momento de oração, se alguma imagem ou alguma palavra ou algum sentimento ficou mais forte, se houve consolo ou se houve resistência a um chamado de Deus interior, e converse com Jesus sobre isso, com simplicidade. Deixe-se olhar por Ele e deixe-se amar. Até a próxima. Um bom retiro para nós. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.